Bora mergulhar na história de uma das figuras mais complexas e, sem dúvida, fascinantes de todos os tempos, o rei Davi. De um lado, a gente tem o herói celebrado, do outro, um pecador da pior espécie. Então, peraí, como é que pode a mesma pessoa ser essas duas coisas? Para a gente entender de verdade a história do rei Davi, a gente precisa desvendar esse paradoxo. E para começar a entender o Davi, a gente tem que encarar de frente o conflito central da vida dele. Ele era, na essência, um rei cheio de contradições. E que a própria narrativa bíblica não tenta esconder os erros gravíssimos dele. E é justamente isso que torna o status dele de reverenciado o grande mistério que a gente precisa investigar. Bom, a maioria de nós conhece o Davi herói, né? Aquele jovem pastor que encara um gigante. Vamos começar por essa imagem, que é a versão que ficou na imaginação de todo mundo. As primeiras histórias pintam um quadro bem claro. Um pastorzinho corajoso, um músico de mão cheia, um matador de gigantes. Resumindo, um herói com múltiplos talentos, que claramente tinha sido escolhido por Deus. Mas aqui a coisa fica interessante. Alguns historiadores hoje em dia olham para esses textos com um olhar mais crítico. A sugestão deles é que essas histórias de herói talvez tenham sido escritas bem depois, sabe? Para criar uma imagem idealizada de um pai da nação. Só que aí a história dá uma virada de 180 graus e revela um lado bem mais sombrio do Davi, logo que ele assume o poder. Olha essa sequência. Mostra um abuso de poder frio, totalmente calculado. Começa com desejo, passa para enganação e termina, pasmem, em assassinato. Mas o pecado do Davi não fica escondido para sempre, não. Ele é confrontado cara a cara, em público, pelo profeta Natã. E aí, a conta chega. E essa visão mais pesada não é só da narrativa bíblica. Algumas análises históricas chegam a descrever ele como um fora da lei sem escrúpulos, alguém disposto a fazer qualquer coisa para sobreviver e tomar o trono do rei Saul. E é isso que nos leva ao ponto alto da história, ao centro de tudo. A reação de Davi quando a máscara dele cai. Os dois erraram feio. Mas a chave para entender por que um foi perdoado e o outro não, está na diferença gritante entre a reação de cada um quando foram confrontados. E essa tabela deixa tudo muito claro. É a diferença crucial entre remorso e arrependimento. O Saul sentiu remorso, que é aquela tristeza egoísta, preocupada com as consequências para si mesmo. Já o Davi sentiu arrependimento genuíno, uma dor profunda pelo que ele fez. Então, o ponto central não é que Davi não pecou. Longe disso. O ponto é como ele reagiu quando o pecado dele veio à tona. E a oração que Davi fez, que ficou registrada lá no Salmo 51, virou um verdadeiro modelo do que é se arrepender de verdade. Esse salmo é quase um raio-x do arrependimento dele. Mostra todo o caminho, desde a culpa até a chance de um recomeço. E é esse ato de arrependimento que é a peça-chave para a gente entender o legado tão complexo dele e por que, afinal, ele podia ser chamado de um homem segundo o coração de Deus. Mas atenção, é muito importante notar que o perdão não apagou as consequências. O filho que nasceu do adultério morreu, e o próprio texto bíblico diz que a espada nunca se apartou de sua casa, o que levou a muita rebelião e tragédia dentro da família dele. E aqui está a grande lição. Esse título não era um selo de perfeição moral, era sobre a direção do coração. Era sobre alguém que, mesmo caindo feio, buscava de novo e de novo se alinhar com a vontade de Deus. No fim, o legado de Davi é esse retrato super realista e complexo sobre o que é liderança, fé e, claro, a nossa capacidade de falhar. Ele não é lembrado por ser perfeito, mas porque a história dele é um testemunho poderoso sobre assumir responsabilidades e sobre a possibilidade de redenção. No final das contas, a história do Davi nos provoca a pensar que a verdadeira integridade não está em nunca cair, mas em como a gente escolhe se levantar depois da queda.